Para quem mora fora do Brasil, está considerando voltar para cá, né, e tem dúvidas relacionadas aí à declaração de imposto de renda, parte burocrática, como voltar a ser residente fiscal, qual é a declaração que tem que entrar, enfim, diversas questões aí que são comuns àquelas pessoas que eram residentes, foram para o exterior, voltaram a ser residentes ou pretendem voltar e agora querem saber aí como apresentar as informações, as declarações para continuar fazendo tudo de forma correta e evitar algum problema aí com a Receita Federal. Se você estiver nessa situação ou tem alguma dúvida relacionada a isso, fica até o final aqui, vou tratar em detalhes, tá? Sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo. Estou diariamente ou semanalmente colocando esses conteúdos aqui no YouTube e peço para você se inscrever aqui no canal e curtir ou compartilhar esse vídeo aqui com quem possa interessar para que a gente alcance mais pessoas. Beleza, gente? Vamos lá. Seguinte, ó. Por mais de 20 anos trabalhando com esse assunto, normalmente qual é a primeira pergunta que chega de alguém que reside no exterior e está em vias de voltar ou já voltou e pensa e quer saber o que apresentar para a Receita Federal para continuar regular? A primeira pergunta normalmente é: existe uma declaração de retorno? Ou existe uma declaração específica de entrada? Ou existe uma declaração de retorno da condição de residente fiscal? E a resposta é não. Tá? Não existe uma declaração específica para quem volta a viver no Brasil com ânimo definitivo. Normalmente, essas pessoas que voltam, e essa é a expressão usada pela legislação, tá? Retorno com ânimo definitivo atribui àquela pessoa a condição de residente fiscal na data da chegada. Então, a pessoa que retorna ao Brasil com ânimo definitivo passa a ser considerado residente fiscal no Brasil na data da chegada e vai apresentar a declaração de imposto de renda normal, que é a mesma declaração apresentada por aquelas pessoas residentes, no ano seguinte, tá? Então, assim, primeiro ponto, existe uma declaração de retorno? Não. Eu passo a ser residente na data da chegada e entrego a declaração normal. Como é que funciona aí essa questão da declaração? Então, aqui, ó, eu fiz um exemplo, tá? Eu vou explicar o exemplo, mas até antes, me lembrei aqui, é melhor eu tratar essa questão do ânimo definitivo para explicar, porque isso também gera muita dúvida. Então, assim, a pessoa fala, pô, ok, eu voltei, cheguei aqui no meu exemplo aqui, no dia 1 de junho de 2025 foi a data do meu retorno. Mas como que eu mostro para a Receita Federal? Tem algum formulário, alguma coisa que eu diga que eu estou voltando com o ânimo definitivo? Porque tem muita gente que é residente fiscal no exterior, mas vem aqui, visita, passa férias, ou vem fazer alguma questão profissional pontual, mas na verdade a intenção dela é continuar morando fora. Então, assim, como é que funciona? Existe uma definição expressa na legislação sobre o que é o ânimo definitivo? E a resposta também é não. Tá? Assim como não tem uma declaração específica de entrada, também não tem ali uma receitinha de bolo na legislação expressa ali com os quesitos, dizendo o que é o ânimo definitivo que tornaria a pessoa residente fiscal. Né? Tem o seu grau de subjetividade. Então veja, baseado aí no entendimento jurídico e até extraindo aí de um arcabouço de decisões da Receita Federal sobre outros casos, é que a gente entende, né, isso aqui é um entendimento, é de que o ânimo definitivo ele é uma matéria de prova. É assim, eu até fiz uma relação aqui, né? Na verdade, a pessoa vai demonstrar para a Receita Federal, ela vai comprovar que ela voltou com o ânimo definitivo a partir da demonstração e da comprovação de que ela transferiu para o Brasil seu centro de interesses vitais. Por exemplo, a escola dos filhos. Os filhos foram matriculados numa escola, trouxe a família inteira de volta, né? A vida social ela passa a ser aqui de fato de novo, se associou a um clube, ou, por exemplo, estabeleceu um vínculo de trabalho novo aqui no Brasil, uma contratação nova, o imóvel, já falei, alugou o imóvel, trouxe toda a mobília que tinha lá. Então, assim, esse pano de fundo, aí, esse conjunto de elementos que demonstram que a pessoa, de fato, voltou para o Brasil, é que justifica, é que comprova o ânimo definitivo. E aí, voltando com o ânimo definitivo, passa a ser considerado residente na data da chegada. Então, assim, eu fiz um exemplo aqui. Imagina que a pessoa voltou com o ânimo definitivo na data de 1 de junho de 2025. Como é que vai funcionar do ponto de vista de declaração? Em 2026, agora, eu estou gravando no dia 15 de fevereiro de 2026, em 2026... maio de 26, ano base 2025, essa pessoa vai entregar uma declaração de imposto de renda normal, indicando lá qual é o endereço dela aqui no Brasil, né? E ela vai fazer um corte, que é o seguinte: de 1 de janeiro
de 2025 até 1 de junho de 2025, aqui nesse meu exemplo, os rendimentos que ela oferiu lá no exterior, no caso, né? Ou eventualmente aqui no Brasil, mas os rendimentos que ela oferiu lá no exterior são rendimentos isentos. Estavam fora da jurisdição brasileira para fins tributários, considerando que nesse período a pessoa era uma pessoa não residente. Tá? A partir de 1 de junho de 2025, aqui no meu exemplo, tendo em vista que ela passou a ser considerada residente fiscal nesta data, que é a data da chegada, todos os rendimentos devem ser declarados e tributados aqui no Brasil. Os rendimentos eventualmente oferidos aqui, mas eu estou falando daqueles lá de fora. Porque ela, como passou a ser considerada residente fiscal em 1/6 de 2025, todos os rendimentos que ela oferiu lá fora devem ser declarados e tributados aqui no Brasil, considerando que a partir dessa data ela era residente. Para terminar, tá? Concluir aqui, e aí quem quiser mais informações, se tiver alguma dúvida específica, o meu contato do WhatsApp sempre fica aqui no início da descrição do vídeo. Pode me chamar aqui, vai falar diretamente comigo. Mas para terminar, e é um ponto que gera muito erro, tá, gente? Que é assim, a relação de bens e direitos. Então veja, se você está voltando a ser residente fiscal no Brasil, você tem que declarar aqui no Brasil tudo que você tem. Seja um patrimônio, algum patrimônio que tenha ficado aqui, seja aquilo que você angariou lá fora. Até para não incorrer num problema que acontece muito de ficar com um patrimônio não declarado, à toa. Porque você não está cometendo ilícito nenhum. Você vai declarar aquilo que você ganhou e tributou lá fora na condição de não residente. Então você tem que entrar com tudo na sua declaração de retorno, né, que é uma declaração normal, convertendo aí para fins de custo de aquisição desses bens, o custo de aquisição em moeda estrangeira convertido para PETAX da data da compra. Porque para a Receita Federal e na relação de bens e direitos, você declara sempre o valor em reais baseado no custo de aquisição, que é o valor pago. Então você vai ter que fazer um trabalho, que é falar, olha, por exemplo aqui, qual que era a minha posição patrimonial em 31/12 de 24? Eu vou entrar com tudo aquilo que eu fui angariando aí nos últimos anos como não residente, entender o valor que eu paguei na moeda local lá, mas convertido para reais da data da compra e declarar segregadamente cada bem na minha relação de bens e direitos, tá? Além daquilo que eu eventualmente adquirir em 2025, aí vai ter alguma variação patrimonial de 31/12 de 2024 para 31/12 de 2025, nesse exemplo aqui que eu fiz que a pessoa voltou no meio do ano. Então, muita atenção para isso, pessoal. Porque veja, o que eu recebo de consulta, gente que voltou e por um erro tolo, sabe, uma questão totalmente evitável, fica com um patrimônio descoberto, um patrimônio não declarado lá fora, porque errou na declaração, a primeira declaração depois do retorno, é enorme, e assim, acontece muito isso. Depois você tem um baita do problema. Por exemplo, o REARP agora, que está com prazo aberto até o dia 19, daqui a 4 dias, ele certamente vai receber adesão de pessoas que cometeram erros na declaração e que querem regularizar bens que foram adquiridos de forma lícita, na condição de não residente e tal. Então assim, só que ele tem um custo tributário elevado de adesão, né, o REARP. Mas isso é um outro assunto. Então veja, muita atenção na declaração de retorno. Tá? Se vocês precisarem de uma assessoria, uma consultoria com relação ao assunto, repito, meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo, tenho mais de 20 anos de experiência com relação a assuntos de tributação, pessoa física, tributação internacional, offshore, residência fiscal, seja definitiva, então fico à disposição. Beleza, gente? Um abraço a todos e até mais.